A graça e a paz, irmãos. Amém. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, na nossa escola bíblica dominical. Estamos aqui nessa manhã para aprender mais da palavra de Deus. A gente está estudando uma série de estudos referente ao Evangelho. Podemos ver na semana passada, né? Finalizando com a irmã Euri, quando ela trabalhou a questão do livro de Mateus, e hoje nós vamos iniciar estudando o livro do Evangelho de Marcos. É um livro bastante interessante que eu particularmente aprendi muito, né? Me levou a fazer esses estudos. E a gente tem um roteiro aqui, eu gostaria que a Amada passasse aqui, só a título de informação. Aí o roteiro de estudo no Evangelho de Marcos. Nós vamos ficar até o capítulo 4. Hoje nós vamos iniciar com Marcos, no capítulo 1, versículo até o 8, que é o ministério de João Batista, entrando na questão da introdução do Evangelho. Vamos falar um pouco quem é Marcos, né? E vamos falar um pouco do ministério de João Batista. E no dia 10, no próximo domingo, nós vamos estar falando sobre o início do ministério de Jesus, que começa na Galileia. Depois vamos falar também, no dia 17, Jesus e a religiosidade do seu tempo. No dia 24, nós vamos trabalhar o capítulo 3, que é o convite ao compromisso com o reino e as perseguições. E no dia 1/5, já finalizando a minha participação, nós vamos entrar então com o reino em expansão. Aí depois já entra um outro capítulo. Só para título dos irmãos, a gente que faz teologia, a gente sempre tem alguns livros guardados, né? A gente pega muito pouco nos livros, só quando é estudante. E eu peguei esse livro chamado Teologia do Novo Testamento, de um teólogo chamado Joaquim Jeremias. E também esse aqui, Jesus e a Sociedade do Seu Tempo. Esse livro aqui é fantástico. Ele fala justamente na época de Jesus, na época que ele viveu, o que ele enfrentou, dos grupos religiosos da época, né? Que a gente vai ver, já viu em um outro momento, né? Que a religião judaica, ela se ramificava com as outras seitas, né? A gente podia ver os escribas, os fariseus, os essênios, os samaritanos. Eram grupos religiosos que saíram da religião judaica. Mas muito bem, então esses livros são os livros que... Tem outros livros, né? Tem alguns teóricos também que ele traz sobre o comentário do livro de Lucas, de Marcos, e eu gostaria de orar com os irmãos. Vamos orar? Pedir ao Senhor que nos abençoe nessa manhã, que possamos fazer realmente aquilo que o Senhor determinou para que nós façamos nessa manhã. Vamos orar, mesmo assentados. Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui para estudar a Tua Palavra. E a Tua Palavra, ela nos edifica. A Tua Palavra nos fortalece. E nessa manhã, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor esclareça algumas dúvidas que porventura surgir no nosso meio. Que o Senhor esclareça, nos dá um dia abençoador na Tua presença. Que possamos sair daqui, ó Deus, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Nós sabemos que a Tua Palavra é mistério. Mas quando nós nos dedicamos a ela, a aprender a palavra, nós somos edificados por ela. Por isso nós queremos te pedir nessa manhã que abençoe cada aluno aqui. Aqueles irmãos que estão em casa, Senhor, também abençoe aqueles que depois vão assistir essa live, que o Senhor possa estar abençoando grandemente. E que possamos trazer para a nossa vida, que de uma forma homilética, reflexiva, que haja mudança na nossa vida. Senão não adianta nada nós fazermos o estudo, Senhor. Mas que esses estudos eles possam também trazer transformação na nossa vida, edificação espiritual para a nossa vida. É por isso que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir aí o livro no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nós vamos ler até o verso 8. Mesmo os assentados, irmãos, permaneçam sentados. Eu vou fazer a leitura. Todos encontraram? Amém? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías:
Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias da sandália. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos iniciar o nosso estudo falando um pouco, como nós já mostramos ali o roteiro para os irmãos, que nós vamos falar um pouco sobre a introdução do livro de Marcos. Quem foi Marcos? E o ministério de João Batista. O nosso objetivo nessa manhã é fazer um passeio no Evangelho de Marcos, procurando em que propósito ele foi escrito, qual foi o objetivo de Deus em nos dar um livro tão precioso como esse. Obviamente, quando a gente começa a estudar o livro de Marcos, a gente descobre muita coisa interessante do livro. Ele tem uma visão, a gente vai ter uma visão panorâmica do livro, considerando o Evangelho sinótico. A gente já viu isso com a professora Yuri, quando ela falou sobre o que é sinóticos. Então, Marcos está dentro desses evangelhos sinóticos. A gente vai ver Mateus, Marcos e Lucas. E quando a gente olha para Marcos, a gente percebe que Marcos ele tem talvez seja o evangelho mais curto, mas é um evangelho que os outros beberam na fonte de Marcos. Porque Marcos, na minha concepção, e de acordo com o estudo que eu fiz aqui, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. O que me chama a atenção nesse livro aqui, eu estava vendo um teólogo chamado William Bunklin, que é um comentarista muito conhecido. Ele diz assim, ele diz que o mais importante, é o livro mais importante do mundo, é o livro de Marcos. Porque serviu de fonte para os outros evangelhos e é o primeiro relato da vida de Jesus que a humanidade conheceu. E quando eu comecei a pesquisar o livro, aí eu digo, se eu fizesse uma enquete na igreja, eu tenho uma admiração pelo apóstolo Pedro. Pedro não escreveu o evangelho. Mas se você olhar para a vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, quem mais se aproximou de Jesus Cristo foi Pedro. Pedro teve na tentação, Pedro negou, era companheiro, na verdade, de Cristo. Ou seja, ele conheceu as particularidades de Jesus Cristo. E quando eu comecei a ler esse livro aqui, a gente percebe e a gente vê muitos autores da era cristã, no século II, mais ou menos, que não foi Marco, as ideias do livro, não é a ideia de Marcos, mas são ideias de Pedro. Porque, na verdade, Marcos, ele foi discípulo, ou seja, foi um aprendiz de Pedro. Então, na verdade, ele pegou a ótica de Pedro, ele escreveu em cima da ótica de Pedro os acontecimentos, os fatos que aconteceram com Jesus, porque é o apóstolo mais particularmente presente na história de Jesus, é Pedro, e ele relata, o Papias, que é um homem teólogo da história da igreja cristã no século XX, ele diz assim, que Pedro falava e Marcos escrevia. Então, assim, toda a ótica do livro, toda a temática do livro, toda a narrativa do livro, ele é focado na linguagem de Pedro. Ou seja, Pedro é que está narrando, Pedro é que fala sobre o Jesus, sobre o Cristo. E aqui tem alguns pontos que passam despercebidos para nós. Primeiro que o evangélico não é uma biografia. O evangelho de Marcos não é uma biografia. E é lógico que a gente costuma ler biografias modernas. O que é uma biografia moderna? A gente sabe aonde o cara nasceu, a idade dele, o período da infância dele, a adolescência dele, a fase adulta dele,
os pontos mais importantes que aquela pessoa realizou, né? Então ele traz uma história do biografado. E aqui ele não trata a história, porque quando a gente vai para Mateus, em Mateus vocês puderam ver que a irmã Yuri foi muito clara quando ele trouxe aqui a questão da genealogia de Jesus Cristo. Marcos, ele não trata a genealogia. Por que ele não trata a genealogia? Porque quando Pedro, ou seja, quando Pedro relata, Jesus Cristo já está com 30 anos de idade, ou seja, já são feitos os milagres de Jesus, né? Ou seja, você vai ver aqui texto aqui que não tem, só tem uma parábola. Interessante que ele tem um texto grego que chama eutos, que ele dá um sentido de imediato, de ação. E você percebe que no Evangelho de Marcos, ele é muito... Eu até preguei um dia lá no Parque das Palmeiras, que minha filha tinha uma tartaruga, e dizia, meu pai, de novo. Aí a tartaruga ficou chamada... A gente deu um apelido na tartaruga de novo. Por quê? Porque a tartaruga a gente botava lá e de repente ela vinha para cá. E a gente, de novo, meu pai. Aí a gente botou o nome na tartaruga de novo. Ou seja, o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho de ação. Ele é um evangelho imediato. Não sei se vocês lembram, por exemplo, tem um texto que diz aquele milagre que ele faz com aquele surdo e gago, né? Tá lá, eu creio que está no capítulo 8, em que Jesus Cristo chama aquele rapaz e diz assim, logo em seguida ele foi para Tiro, para Sidom, ele foi para Decápolis, né? Ele expulsou o demônio do Gadareno e logo em seguida ele fez o milagre de curar o surdo e o gago. E é interessante que ele diz assim, olha, vá, mas Jesus Cristo é interessante, quando você lê o livro de Marcos, ele não gosta muito de propaganda. Ele não gosta de propaganda. Ele pede assim, olha, ele cura o gago e diz assim, olha, vou lhe curar, e chamou a parte. E Marcos é considerado, na academia, o profeta, ou seja, os autores dizem que ele é um messiânico silencioso, o Marcos, quando ele escreve os livros. Então, assim, Jesus chama aquele homem à parte e diz assim, olha, sai do meio da multidão, venha para cá, eu vou te curar, mas você não vai dizer nada a ninguém. Olha a temática de Jesus. Como é que você pede um surdo, um gago, o cara muito tempo que não fala, e Jesus pede para ele não dizer nada a ninguém. Só que foi inútil o pedido de Jesus, porque o camarada já saiu dali, já falando, né? Já comentando a todo mundo, e Jesus chama ele à parte e diz assim, olha, você vem aqui à parte, não conte nada para ninguém. E Jesus fez aquele milagre não no meio do povo, mas ele fez o quê? Chamou a pessoa, aquele homem à parte, para fazer o grande milagre. Então são essas coisas que a gente vê nesse livro, né? Então, quando a gente fala aqui que esse livro ele não é uma biografia, ele trata o livro, por exemplo, quando ele fala a respeito do Filho de Deus, né? Ele tem como objetivo narrar as boas notícias a respeito do Filho, o Filho de Deus, como está escrito no livro do profeta Isaías, ou seja, com o surgimento de João Batista anunciando a sua chegada, que tem alguns pontos que passam despercebidos, como eu já falei, que o livro não é uma biografia, né? O livro não é uma biografia. E já começa Jesus pregando o evangelho quando ele tinha o quê? 30 anos de idade. O evangelho de Marcos tem uma história por detrás dele, muito interessante. Eu não estou falando aqui da história do próprio evangelho que apresenta a história de Jesus. Eu estou falando da produção desse evangelho. Aí quando a gente olha, passa um pouquinho. Então, quem é esse Marcos que escreveu para Pedro? Um discípulo de Pedro. Tem uns fatos interessantes aqui que você não vai ver, né? Não vai ver aqui, a Bíblia não mostra, mas algumas coisas mostram. Dá uma visão clara para a gente do que é esse livro. Identifica Marcos como que nome de João Marcos, sua mãe chamada Maria. É interessante que Marcos, ele era jovem,
E a mãe dele, uma mulher viúva, chamada Maria, que a gente vai ver no texto. A gente pode abrir o texto aí de Atos capítulo 12, versículo 12. Eu quero a participação dos irmãos. Atos capítulo 12, versículo 12. Você vai abrir a sua Bíblia e nós vamos participar. Então, quem é esse Marcos que aparece, né? A gente vai ver aí que a mãe dele era uma viúva, bem-sucedida, tinha recursos financeiros, e ela era uma mulher que ela agregava, ou seja, a casa dela era como se fosse um local onde a igreja se reunia. E essa mulher ela teve uma importância muito grande no ministério do apóstolo Pedro, né? O próprio ministério de Jesus, ela teve um sentido assim muito importante para o ministério. E a gente vai descobrir quem de fato é esse Marcos, que escreveu, né, o livro de Segundo a Ótica de Pedro, que na verdade Pedro ditava e Marco escrevia. Só a título dos irmãos lembrarem disso. Vamos ver aí? Marcos capítulo 12, ou Atos capítulo 12, versículo 12. Muito bem. O nome de Marcos, eles dão alguma pista para a gente, né? Primeiro que, quando ele fala ali, é identificado como cognome de Marcos, porque Marcos, na verdade, ele tinha um nome João, né? João era um nome judeu, nome, né? E Marcos era um nome grego. Então, estava muito ligado e os historiadores dizem que a mãe de Marcos, Maria, a viúva, ela era judia. E o pai de Marcos era romano, por isso ele tinha essa cidadania também e esse nome romano. É tanto que os irmãos, a irmã Yura aqui já até falou numa aula aqui, que os romanos eles trouxeram do Pataão, né, ou seja, dos deuses lá, e eles transformaram o nome de alguns deuses, né, para o latino, ou seja, para Roma. Então a gente vai perceber aqui, por exemplo, que ele diz assim, o primeiro que o Evangelho de Marcos o Evangelho de Marcos tem uma história por trás, como eu falei, o nome de Marcos dá algumas pistas, uma mistura de dois nomes, um judaico, que é João, e o outro é Marcos, que é o nome latino, que é o nome romano. A criança, ou seja, ele tinha dois nomes, tinha o nome do pai e tinha o nome da mãe. Nome João, que significa Senhor concede graça, o nome João. E Marcos, como diz no latim, significa Max, o Deus da guerra, o Deus Marte, o mesmo Deus dos gregos. Como eu falei, os romanos eles tinham eles rebatizavam muitos deuses, né, do panteão, como por exemplo, Demétrio virou a deusa dos cereais e da agricultura. Eros virou Cupido, né? Hera virou Iuno. Então, são os nomes assim que dá para entender que realmente Marcos tinha esses dois nomes, ou seja, tinha um nome João, né? E tinha um nome Marcos, que era o quê? Voltado para o pai. Não aparece o pai dele aqui. No Evangelho não aparece o pai dele. Diz que a mãe dele era uma viúva, uma senhora viúva, muito bem, com situação financeira boa, e a igreja ela se reunia na casa de Maria. É tanto que a gente vai ver alguns fatos interessantes aí, em que a igreja, quando Pedro foi preso, os irmãos vão ver o texto, alguns textos, claro que eu não vou, a questão do paralelismo, né, para a gente não ir para outro texto, mas Pedro ele ficou preso lá em Jerusalém, e a igreja ficou na casa de Maria orando, intercedendo por Pedro. De repente, alguém bate na porta lá e a criada, a serva de Maria, né? Obviamente que era uma mulher que tinha escravo, vamos dizer assim, tinha uma serva, quando ela disse, olha, voltou, nem abriu a porta para Pedro, disse assim, Pedro está aí na porta. Ele disse, está maluco? Pedro está preso? Pedro está preso. E de repente, quando viram realmente Pedro, porque a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo por Pedro. E Pedro então apareceu na casa de Maria, de Dona Maria, né? E eles se reuniam ali, ou seja, era um quartel-general
da igreja primitiva, da igreja cristã, se reunia ali na casa dela. Então, Marcos, eu acredito que ele tenha aprendido muito com o Evangelho, com o testemunho de Pedro. Ele era primo de Barnabé, né? Era muito conhecido Barnabé. E quando Paulo foi levar uma oferta para Jerusalém, que encontra lá Barnabé, que era primo de Marcos, diz assim: olha, a primeira viagem de Paulo, a gente vai ver ali, a primeira viagem missionária, eles levam Marcos para essa viagem. Vamos levar Marcos, né? Porque ele vai ser o quê? Ele vai ser o nosso ajudador, ele vai ser um secretário, ele vai ser um ajudante, né? Na igreja precisa de pessoas assim, não é, irmãos? Não precisa ou não precisa? A gente precisa estar ajudando. Eu sei que Marcos não era discípulo, não era apóstolo, não era missionário, não era nada, mas ele era o quê? Ele estava a serviço da obra de Deus, ele estava ali para servir os apóstolos. E levaram Marcos a pedido de Barnabé. A gente vai ver isso no capítulo 25, foi a primeira viagem missionária de Marcos, que ele fez companhia a esses dois apóstolos importantes, como também Pedro também era importante, esses apóstolos. Então ele teve uma convivência com esses apóstolos. Ele aprendeu muita coisa, né, de vida cristã, de vida com esses homens. E ele então foi. Só que quando chegou lá, ele não se deu bem, ele viu alguma coisa esquisita lá e disse: olha, ele pensou que missões fosse turismo, e aí ele disse: eu vou retornar, porque a coisa lá não foi fácil. Né? Diz que aquela região onde Paulo estava ali, com Barnabé, era uma região, um Pantanal. Dizem até que Paulo contraiu malária nesse local. Né? E então, Marcos, quando viu aquela situação, né, ele disse: eu vou voltar para a casa da mamãe, eu vou voltar para casa, eu não vou ficar aqui com vocês, não, eu vou retornar para Jerusalém. Então, ele retornou para Jerusalém. Aí eu pergunto, por que ele retornou para Jerusalém? Por que Marcos retornou? Eu tenho as minhas considerações. Talvez porque muito jovem, viu que não era a praia dele, ele viu muita coisa nas viagens. E outra coisa também, porque quando eles partiram nessa primeira viagem, quem comandava a comitiva era Barnabé, o seu primo. Só que chegando lá, a coisa mudou. Paulo começou a dar as ordens, e ele disse: olha, eu vim aqui sobre a responsabilidade de meu primo Barnabé, mas Paulo está... Quer dizer, é um ponto que eu estou colocando aqui. A Bíblia não diz isso, meus irmãos. É uma ideia minha, um pensamento meu. Então ele retorna, não sei, com saudade da mãe, né, voltou para Jerusalém, para a casa da mãe. E eu coloco sempre esse aspecto, assim, que um jovem, quando ele vai para o campo missionário, não é fácil. E diz os historiadores que Marcos tinha uma faixa de 20 anos de idade. Era muito jovem, né? Então, assim, não é fácil você sair da sua casa, sair da casa da mamãe, todo o conforto, e de repente você ir numa missão missionária que não era fácil, enfrentavam feras mesmo, e muita oposição ao evangelho, perseguição em cima de perseguição. Depois da frente a gente vai ver essas perseguições que o próprio Paulo enfrentou, prisão, né? Mas Marcos sempre estava ali com ele, auxiliando. Então a gente vê a história desse rapaz aqui, uma história muito interessante, que a gente traz para a gente. Quando a gente prepara um estudo desse aqui, homileticamente, obviamente que ele traz uma reflexão para a igreja. Não é? Quando a professora Yuri fez o estudo dela aqui, a gente não faz aqui um estudo simplesmente para dizer assim: ó, mais informação para vocês, não. Aqui, com as informações, que haja realmente uma mudança de pensamento e uma mudança de vida em nós. Então, assim, o que acontece aqui é que, depois desse retorno de Marcos, que ele voltou dessa viagem, aconteceu a segunda viagem. E aí Barnabé disse: vamos levar Marcos. Aí Paulo disse: olha, negativo. Eu não vou levar ele não, porque o camarada, ele pisou na bola, ele deixou a gente ver navios, e eu vou levar esse camarada não está com nada. E aí houve o quê? A Bíblia vai dizer que houve um entendimento entre Paulo e Barnabé. Paulo levou Silas com ele, e Barnabé levou seu primo Marcos nas suas viagens missionárias.
Diz o seguinte, que ele era muito novo. Na verdade, ele era muito novo. Era um adolescente, na verdade. Porque você vai ver depois Marcos indo para Cópita. Ele vai para o Egito depois e abrir uma igreja lá em Cópita, no Egito. Então, quando você tem um período que ele desaparece. Justamente nesse momento que há o desentendimento entre Barnabé e Paulo, que eles têm um contratempo, eles se desentendem, né? Marcos não aparece. Marcos vai aparecer aonde? Marcos vai aparecer lá em Roma, quando Paulo está preso na primeira viagem. O que eu acho que é interessante aqui, ó, é que você vai ver na primeira viagem, no capítulo 4, versículo 10 de Colossenses. Se o irmão quiser abrir aí, por favor, nos ajudem. Porque, na verdade, houve um perdão por parte de Paulo. Paulo não ficou irado, vamos dizer assim, não ficou com raiva, e nem Marcos ficou. Porque no Evangelho, irmãos, a gente tem as nossas divergências, né? E a gente pode ver isso muito bem aqui, porque cada um tem um pensamento, mas a unidade, ela tem que acontecer no Evangelho. Né? Nós temos as nossas diferenças, temos. Ninguém é igual. Então, nós temos as nossas diferenças. E também houve essas diferenças também entre Paulo e Barnabé e Marcos e tal, mas isso não impede da gente avançar, isso não impede da gente olhar para a obra, isso não impede da gente ver um futuro, isso não impede da gente enterrar aquilo que a gente tem de melhor para a obra de Deus. Então, assim, a gente vê aqui que lá na frente depois, o Marcos, ele é útil ao evangelho de Paulo. E Paulo fala isso. Quando Paulo está preso na primeira prisão em Roma, não é? Veja aí, Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Olha aí o que Paulo diz. Recebei. Então, Paulo não guardou nenhuma mágoa e nem Marcos guardou a misericórdia de Paulo e o perdão também de Marcos. Por que eu estou trazendo isso? Porque é bom a gente ver essa produção que existe por trás do livro, né? E de que às vezes a gente olha só superficialmente, mas a gente vê algo interessante que nos faz abrir a nossa visão. Eu confesso para os irmãos que esses estudos me ajudaram muito, me despertou muito, porque quando eu estudava no seminário o Antigo ou o Novo Testamento, a gente não via numa visão dessa. A gente fazia ver os críticos, né? A gente via os teólogos e tal, mas a gente não se atentava para observar o texto de uma forma muito mais clara, uma visão mais interpretativa. Então, isso ajuda muito a gente que estuda, entendeu? Então, é importante a gente entender isso, então, que não houve uma desavença, não houve uma situação de descontentamento, de ficar um com raiva do outro. Quantos de nós, às vezes, não temos as nossas dificuldades na igreja, mas a gente não pode se dar o luxo de continuar irado, de continuar com raiva, né? O perdão, quando a gente tem Jesus no coração, a gente perdoa, a gente olha mais para a questão do reino de Deus, a gente tem que olhar para o reino. Se a gente olhar para o reino de Deus, a gente está numa boa pegada, vamos dizer assim, a gente não tem que olhar para as dificuldades da vida. Então, quem é João Marcos? Ele foi rejeitado, como eu já falei. Paulo radicaliza, não é justo levar esse camarada, não vamos levar ele. E um fato curioso é que João Marcos, como a gente já viu lá em Colossenses, a Bíblia não fala quando e como uma restauração das relações ou a reconciliação de Paulo com João acabou a desavença entre eles. E a gente vai ver também, interessante, que no capítulo, no 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, a gente vai ver esse texto aqui, para mim, ele é tremendo. Esse texto de Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Quem puder abrir aí, por favor, abra. Esse aqui fecha toda essa desavença que houve entre Paulo e Marcos. Ele encerra. Ele é muito o quê? Útil ao meu ministério. Irmão, Paulo estava sofrendo. Na primeira prisão de Paulo, era tipo uma prisão domiciliar. Paulo ficava livre, preso, mas era livre. Mas na segunda prisão de Paulo, vocês lembram quem era o imperador da época que tocou fogo em Roma?
em 1964, no dia 17 de julho de 1964, quem era o tirano? Nero. Nero. E Paulo foi preso, porque, na verdade, o Evangelho de Marcos ele foi escrito para os romanos, os gentios. Então, eram pessoas que não tinham conhecimento, não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Quem é esse Jesus que tanto fala? E você vai ver textos que Marcos escreve no livro, ele escreve em aramaico, e em seguida ele dá o sentido da palavra. Né? Por exemplo, quando a gente vê efatá, abre-te, é uma palavra aramaica, né? Então ele traz uma mensagem, e os leitores de Marcos são leitores romanos, eram pessoas letradas, eles não tinham conhecimento da história de Jesus. Então, Marcos ele relata através dos feitos de Pedro, que Pedro é que tem uma visão mais panorâmica de quem é Jesus, porque Pedro, na verdade, ele passou momentos com Cristo, ele viveu momentos com Cristo, então ele sabia a história de Cristo de cor e salteado. Ele diz assim: escreve aí, Marcos. Escreve para esse povo para saber quem é o Cristo, quem é Jesus. Que veio trazer uma nova visão, que veio trazer uma nova esperança, que veio trazer um novo sentido, que veio trazer uma nova no sentido da salvação. E Marcos então escreve para os romanos, para o seu povo, na verdade, gentios. E esse texto aí, ele é fantástico, porque ele cai por terra toda a intriga, porque ele é importante para o meu ministério. Olha que coisa gloriosa, é muito bonito. Muito bem colocado. Queria ter levado o Silas, né? É. Muito bem. Ia copiando, né? Vai melhorando. Falava com o menino. Corria com o menino. Muito importante, muito importante, muito importante. O que a professora está dizendo? Ah, tá muito novo. Obrigado. Foi agora, recente. Foi falha no 1864. Então, o que a professora Yuri falou ali é muito interessante, por quê? Porque nós que lidamos, às vezes, com jovens, né? Quem aqui já não foi jovem, a gente que é criado na igreja, né? Eu, pelo menos, fui criado na igreja, tinha uns embates, tinha dificuldade. E a gente
a gente sabe que jovem é jovem e a maturidade ela vem com o tempo. Maturidade a gente não constrói de um dia para o outro. Então é importante que a gente entenda isso, de que quando você faz a obra de Deus, não é? Você está ali envolvido na obra de Deus, você tem os seus atritos. Não é? A gente tira por exemplo, pela o grupo de louvor, os grupos, né? Que sempre está ali se debatendo, está sempre. E às vezes a gente diz assim, não tenho paciência, tem que ter paciência com o jovem, porque o jovem ele tem que ser trabalhado. Não é? É todo um processo de maturidade. E a gente não tem que excluir o jovem. Errou, vamos levantar junto, é assim mesmo. Não é? E a gente tem que erguer, a gente não tem que jogar fora os nossos jovens, nós temos que estar junto com eles, qualquer situação, irmão. Porque é importante, irmão, quem é que não peca? Vamos ajudar. Então, assim, eu acho que na obra de Deus a gente tem que ter essa responsabilidade de entender sempre o outro e ver o outro, né? Às vezes falta um pouco de tolerância na gente, de entender as complexidades do outro. Por que o outro é assim? Por que o outro se comporta assim? Né? Então, esse é todo um trabalho, sabe por quê? Porque nós estamos fazendo as coisas aqui para o reino. A gente não está fazendo para nós estamos fazendo para o reino. E quem convive e quem está o dia a dia vai ter os seus contratempos, né? Vai ter as suas dificuldades. Né? A gente está aqui sempre para auxiliar um ou outro, auxiliar o ministério pastoral, auxiliar o meu pastor. Estava até falando na reunião de oração, que a gente tem que pegar leve mais com o nosso pastor. Às vezes a gente está pegando muito pesado com o nosso pastor. Tem que ter mais um pouco de cuidado, ter um pouco mais de zelo. Né? A gente só cobra, a cobrança uma atrás da outra. É preciso a gente, às vezes, entender esse ser humano que é a pessoa. Às vezes você olha para mim aqui, irmão Eudaldo, ele é forte, ele não sei o forte coisa nenhuma, nós somos seres humanos. Né? E a gente não aguenta, às vezes, pressão. Né? E você assumir uma responsabilidade de uma igreja não é fácil, lidar com gente de todo tipo, né? Gente com seus questionamentos, com suas personalidades diferentes, com seu comportamento. Então, nós precisamos um ajudar ao outro. Pelo menos é isso que eu penso assim. Tá? Então, voltando um pouquinho, quem é realmente o autor do livro? Quem escreveu o livro de Marcos? Uma tradição de Papias, que vem do segundo século, né? Que era a era cristã, ele traz essa tradição de que, de fato, quem escreveu o Evangelho de Marcos, aquele que pegou a caneta e escreveu, foi Marcos. Mas as ideias e a grande parte ditadas vinham do apóstolo Pedro. Isso está claro. Né? E que Marcos é autor do Evangelho, há um consenso enorme. Né? Dos pais da igreja, Orígenes, Irineu, Clemente, né? Papias, Justino, todos eles, assim, quem de fato escreveu a linguagem, né? A linguagem é de Pedro, mas a escrita é de Pedro, mas a escrita é de Marcos. Então, todos eles trazem um consenso de que, de fato, quem escreveu o livro foi Marcos, esse auxiliar, esse secretário de Pedro, ele era um tipo de um secretário de Pedro, né? Ele até Orígenes, aliás, desculpa, ele disse que de fato ele era secretário, ele era tipo um ajudante, né, que fazia as escritas, porque alguns dizem, provavelmente, não estou dizendo, que Pedro era analfabeto pelo fato de ser pescador, né? Então ele não era muito chegado à leitura, né? Então assim, iletrado, né? Faltava até a própria Septuaginta, né? Quando eles pegaram do hebraico para o grego. É. Muito bem.
Muito bem. A data do livro, né, tem alguns... eu fico naquela data de 50, 52, 53 depois de Cristo. Tem alguns autores que dizem que foi 60, 68, porque Marcos, na verdade, ele morreu em 68, quando ele morreu, né? E Roma, quando ela foi realmente incendiada, foi em 70, mais ou menos depois de 70. Então, assim, eles dizem que o período que foi escrito, o livro, foi justamente nesse, provavelmente entre 52 e 53 foi escrito o livro de Marcos. Um fato interessante é que alguns autores dizem, não sei se vocês já observaram, tem um texto na Bíblia, eu não sei se eu coloquei ali, que Marcos ele fazia parte daqueles 70 emissários, os 70 discípulos, que Jesus Cristo convoca eles dizem que eles iam ver coisas tremendas, que iam ver coisas maravilhosas, não é? E diz que Marcos fazia parte desse grupo de 70, porque antes de Jesus separar os 12 discípulos, houve esses 70. E também diz no livro de Marcos, que aquele jovem que estava com um lençol e saiu correndo, ficou nu. Alguns historiadores dizem que era Marcos, que era ele, Marcos, aquele jovem que saiu correndo. Então, Marcos ele tem umas histórias bem interessantes. Ele é meio, a gente vê algumas histórias meio complicadas dele. E é interessante também quando a gente falou a questão da casa de Maria, que na ceia, assim que aconteceu a ceia, a ressurreição de Jesus, porque Marcos ele passou a conhecer Jesus depois da ressurreição. E disse que a casa onde celebraram a ceia, fizeram a primeira ceia, foi na casa de Maria, numa parte do terraço. São comentários, né, bem provável, que foi na casa da própria Maria, da mãe de Marcos, que celebraram, né, esse momento, eles fizeram ali na casa dela. Muito bem. Então, Marcos é apelidado no mundo acadêmico como sendo o Evangelho dos Segredos Messiânicos, ou o Evangelho do Silêncio. Quem seria Marcos? Porque a tradição diz que Marcos era um dos 70, né, que estava ali com Jesus ali, quando ele separou. Hipólito disse que era Marcos. Hipólito, ele disse que realmente era Marcos, né? Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 17, que era Marcos que estava ali fazendo parte dessa comissão, desses 70 discípulos que estavam ali. Muito bem, irmãos. Quando a gente olha aqui para o livro de Marcos, ele traz uma visão para a gente interessante, que, olhando para a história da igreja, e agora a gente vai observar um pouco a questão do ministério de João Batista, né? O ministério de João Batista, porque eu gostaria até de convidar o irmão para a gente ler aqui, quando ele diz assim, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você percebe que aqui no livro não há uma introdução. Ele já está dizendo aqui que é o evangelho de quem? Que é o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? Então ele diz, conforme está escrito na profecia de Isaías, que está no capítulo 40, versículo 3. Pode dar uma passadinha aí, minha querida, por favor? Não, pode passar aqui. Aqui a gente viu a questão da viagem, né? Pode passar, pode passar. Então a gente vai entrar agora no ministério de João Batista, né? Então ele diz assim, ó, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia, e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro, e se alimentava de cafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de curvando-me desatar-lhe a correia da sandália. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com fogo. Irmão, quando João Batista aparece aqui, eu tirei até daquele livro ali que eu mostrei para os irmãos, que João Batista ele viveu num período onde os políticos, o judaísmo, era dominante. Havia um tipo de opressão muito grande naquele período em que havia os imperadores. A gente pode ver Nero, Herodes e muitos outros, né? E João Batista ele apareceu nesse período. Ele apareceu num período realmente difícil, em que o judaísmo,
poder político, oprimia, a injustiça social era assim, era algo predominante naquele período. Então, João Batista ele surge justamente nesse período, e Marco escrevendo para os romanos, você encontra isso, como a gente viu, a história, por exemplo, de César Augusto, não sei se você já ouviu falar que foi o primeiro imperador, César Augusto, disse que pegou uma Roma de barro e transformou uma Roma em mármore. E César Augusto ele foi considerado como um deus divino. O próprio Senado nomeou ele como um deus divino, como uma divindade. E é interessante que quando João Batista escreve aqui, João Batista fala aqui, Marcos escreve, ele está falando o seguinte, ele está dizendo que vai vir um poderoso, vai vir um maior do que César Augusto, vai vir maior do que Nero, vai vir um maior do que Herodes, e ele vai abrir a nossa visão, ele vai dar um despertamento sobre a questão da injustiça social que havia. O grande período de pecado naquela época era a questão da injustiça social que havia. E João, ele combatia essas injustiças sociais que havia no período. É tanto que João, ele não vivia em sociedade. Então, se pegar o texto, vai dizer que João estava onde? João vivia onde? No deserto. Ele se alimentava de mel silvestre, a roupa dele era um tipo Elias, porque até quando João Batista diz assim, olha, vai aparecer um aí parecido com Elias, o tibista, e Jesus disse assim, aí está o Elias, já chegou o Elias. E é interessante que todo imperador, e até no mundo hoje, se você perceber, quando vai chegar um presidente da república num local, numa cidade pequena, o que eles fazem? Eles fazem o quê? Os preparativos para receber quem? Para receber aquela autoridade, para receber aquele presidente, para receber aquele imperador, vai ver a acomodação, vai ver a alimentação dele, a questão da segurança. Os imperadores, eles faziam isso naquela época. E João Batista e Marcos, ele narra justamente isso, quando ele diz assim, aí enviado da tua face o meu mensageiro, o qual preparar o teu caminho. Ou seja, João Batista foi a pessoa que, o precursor, foi a pessoa que preparou o caminho para o Cristo, para uma nova era, para uma nova mudança, para um novo pensamento. João Batista traz uma nova ideia, diz a senhora, agora vai ter o libertador, aquele que vai libertar o povo da sua opressão, da sua escravidão. Vocês não vão tornar mais escravos, sabe por quê? Porque o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando para você, e louvado seja Deus por isso. E ele prega isso, João Batista. Então, Marco, dessa introdução, quando ele fala as boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele está dizendo que é chegada uma nova era, é chegado um novo tempo, um novo rei, um novo monarca. Não é qualquer pessoa, é Jesus Cristo, Filho de Deus. No primeiro versículo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está chegando o Filho de Deus. É isso que ele diz. Marcos vai usar o texto do profeta. Todo rei, quando chegava em um lugar, não chegava de surpresa. Havia uma preparação. Vamos lá para o capítulo 40, versículo 3 do profeta Isaías, irmãos. Malaquias 3:1, por favor, quem encontrar? Eu quero a participação dos nossos irmãos. Malaquias capítulo 3, versículo 1. É interessante que aqui tem no livro, quando aparece, primeiramente, Isaías, capítulo 40, versículo 3, depois aparece Malaquias, só a título de informação para os irmãos. Por que aparece Isaías primeiro? Porque quando os escritos eram aquele profeta, ele tinha um maior número de escritos, colocava primeiramente aquele profeta, não que o profeta fosse desvalorizado, questão de valorização. É porque ele tinha um número maior de escritos. Então, primeiro porque aparece Isaías, depois aparece Malaquias, né? E os irmãos sabem que Isaías é considerado um profeta maior, né?
Os profetas maiores. E Malaquias já é um profeta menor, vamos dizer assim. E, para títulos irmãos, Malaquias foi o último profeta. Israel passou 400 anos sem ter profeta. Depois apareceu agora, quem aparece aí? Aparece João Batista. Apareceu João Batista no texto original de Joaquim Jeremias, que é aquele livro que eu mostrei para os irmãos. Ele fala sobre isso, sobre o batizador. João batizava as pessoas. Não era costume batizar as pessoas naquela época. Os judeus eles não batizavam pessoas. Os judeus tinham lavagem de purificação. Se alguém tocasse num morto, né, ele tinha uma bacia já ali e ele se lavava. Não era comum batizar as pessoas. E João Batista, então, o que ele fez? Ele foi para o deserto. E a história de João Batista, meus irmãos, é linda. A gente viu aqui pela professora Yura, quando falou que de Zacarias, que o pai dele era um profeta, né? De Isabel, quando foi no templo. E, então, a história de João Batista é uma história linda, porque João Batista já foi escolhido, né? Para essa função, para ser esse percussor, para essa voz que clama no deserto, essa voz que prepara o caminho para o Senhor. Foi João Batista que preparou esse caminho. Os judeus eles não batizavam prosélitos. Né? A pessoa que se convertia e eles então batizavam para entrar na religião. Então eles batizavam assim. E de repente aparece esse homem estranho, dizendo, pregando, batizando as pessoas. E aí os poderosos da época, eles ficam receosos. Eles dizem assim, vamos lá saber, manda uma comitiva para saber quem é esse João Batista que está lá. Quem é esse camarada? Será que é o Cristo que chegou? E vai uma comitiva lá para saber quem realmente é esse homem que estava ali no Jordão, batizando as pessoas e dizendo quem era ele, que ele batizava, que era a voz que clamava no deserto. E vai lá perguntar a João e pergunta, quem é você? Ele responde, eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Na verdade, ele não era o Cristo. Ele nasceu 6 meses antes de Jesus. A gente já viu isso aqui. Ele era parente de Jesus, mãe dele era Isabel, né? E a gente vê aqui muitas coisas boas. E João nasceu debaixo de oração. Seu pai era um sacerdote, Zacarias. E a gente tira aqui lições profundas desse texto. De Malaquias. Né? Então ele diz assim, o Elias já chegou. O Elias está aí. E eles acharam que realmente João fosse Elias. E João disse, eu não sou Elias. Eu estou aqui preparando o caminho do Senhor, de uma nova era. É interessante que João diz assim, eis o Cordeiro, quando Jesus Cristo aparece, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele percebe que o Filho de Deus está chegando ali e diz, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Mas de um outro, por que eu estou trazendo isso? Porque em um outro momento, João, quando estava preso, João duvidou. Ele mandou os seus discípulos para saber se realmente era o Cristo. Vai lá perguntar para ele se realmente é o Cristo. João ficou com dúvidas. Ficou cheio de dúvida. Aí os discípulos dizem, é interessante que Jesus disse, diga aquele incrédulo que eu sou o Cristo. Jesus não disse não. Diga para João que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem. Vai para João, diga para João. Ele diz, eu sei que tu és o Filho de Deus, o Cristo. O que me chama a atenção nessa vida de João, irmão, que João ele escolheu, é um essênio, ali descendo da tribo de Levi, vivia ali no Rio Jordão, comendo, mas ele não tinha essa, vamos dizer assim, ele não participava da sociedade, ele era contra todo o sistema político e religioso da época. João condenou toda aquela estrutura política que havia religiosa daquela época. Então ele chama o povo, ele convida o povo para vir, e a sua pregação é uma pregação poderosa, é uma pregação firme, é uma pregação onde ele anuncia o Filho de Deus, o Cristo. Nos dias de hoje a gente percebe que muita gente quer fama. João não quis fama. João não abdicou de tudo. João, ele preservou a sua vida ali no deserto, pregando,
vestindo da maneira como ele vestia, indumentária, se alimentando daquilo, mas ele tinha um propósito no coração dele, que era preparar o caminho do nosso Salvador, era preparar o caminho de Cristo. E ele não se preocupou com as questões de fama, porque tinha um nome no YouTube, porque tinha um nome não sei aonde. Ele não participou de escola de rabino, não. Ele teve seu conhecimento na palavra de Deus com seus pais. O pai dele morreu muito cedo, João ficou muito novo, e ele vivia no deserto se alimentando ali, mas pregando o evangelho de Jesus Cristo, dizendo, o Cristo está chegando, ele vai vir, ele vai estabelecer um novo reino aqui nessa terra. O Cristo, o reino de Deus já está entre vocês. Quando Jesus apareceu a João, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Às vezes, no meio das lutas, temos dúvida, vem temores, vem medo no nosso coração. Jesus não repreendeu João, como eu falei, não repreendeu. Ele mandou avisar que realmente ele era o Messias. E eu digo para vocês que, na verdade, nascido de mulher, a Bíblia diz que não houve um homem igual a João. Olha que coisa interessante. Tão grande, tão importante como João. Ele foi o maior nascido de mulher. Deus falou através do anjo que ele seria grande. Deus falou através do anjo que ele seria grande. E a Bíblia diz que as vestes dele eram feitas de quê? De pelos de camelo. Trazia um cinturão de couro amarrado na cintura. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Ele era um homem do deserto. A roupa era parecida com o de Elias, como nós já falamos aqui. É tanto que vão procurar João e quando eles veem a roupa de João, eles dizem, é o Elias. Porque Elias se vestia assim. Elias lançou a moda profética, né? Aquela roupa profética. Eles usavam essas roupas. O Senhor falou para Zacarias que ele seria grande. E realmente João se tornou grande. E João, ele pregava no deserto, as pessoas iam ouvir João, e João foi odiado pelos poderosos da época. Ele pregava a verdade, ele pregava que as pessoas deveriam se arrepender. Se você tem 2 túnicas, reparta, dê uma túnica para o outro. Ele veio pregando contra a corrupção, contra as injustiças sociais da época. Herodes era um rei terrível, sanguinário. Herodes era corrupto, a esposa do seu irmão. Ele tomou a própria esposa do irmão Filipe, casou com a esposa do irmão. Era um homem perverso, um homem cruel. E o povo sofria nas mãos de Herodes. Herodes tinha medo de João Batista. Ele tinha medo. Ele temia. É tanto que quando ele ia ao cárcere ver João, Herodes bebeu muito numa festa, participou de uma festa, e ali ele se embriagou, e como rei, ele virou para a filha da esposa lá dele e disse, olha, pode pedir o que você quiser, pode pedir o que você quiser, até metade do meu rei eu te dou. Aí cochichou no ouvido da mãe, a mãe disse, pede a cabeça de João Batista, porque João Batista está sendo muito difícil aqui para o nosso reino. Ele vai atrapalhar o nosso reinado aqui. Pede a cabeça dele. E João estava preso no cárcere. E pediram e trouxeram a cabeça de João Batista numa bandeja. Ele deu a vida, irmãos. João pregava contra os fariseus, os religiosos que vinham de Jerusalém para ouvir o que estava acontecendo. Ele dizia raça de víboras. Ele dizia raça de víboras. Mas quem induziu a fugir da ira vidoura? João não se curvava diante dos erros. Ele não se curvava diante do poder. Ele não se curvava diante de governantes. Ele falava a verdade, foi para isso que ele veio. E nós precisamos descobrir porque que nós estamos aqui nessa terra. Sermos fiéis ao nosso chamado. Cada um tem um chamado diferente na sua vida. Interessante que para Deus que não há qualidade de coisas que você faz, mas a fidelidade de Deus que você tem para com Deus. Às vezes a gente pensa que Deus olha para o que a gente tem. Deus não olha para o que a gente tem, não. Para o carro, para a casa. Deus olha para a sua obediência, para o seu caráter, para a desenvoltura, para o comprometimento que você tem com Ele. Deus não olha para essas coisas. Porque se Deus for olhar para essas coisas, Deus não, a vida de João não seria
como é escrito no livro de Marcos. O precursor, aquele que veio trazer a palavra de libertação para o povo e dizer, olha, vocês, para a sociedade da época, dos poderosos da época, vocês estão errados. Eu não participo das injustiças. Infelizmente, hoje, a gente vê coisas absurdas. Pastores envolvidos com coisas erradas. Em vez de pregar a palavra verdadeira, a palavra da justiça, às vezes se envolve com coisas que não agrada a Deus. Deus não se agrada dessas coisas. Você tem um nome a zelar. João Batista teve um nome a zelar. Ele zelou do nome dele. Ele fez aquilo que foi comissionado, que ele foi escolhido para fazer. Foi abrir o caminho para a caminhada para Jesus, preparar o caminho para ele e dizer para a sociedade, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou para Camaçari, o reino de Deus chegou para a tua vida, o reino de Deus chegou para te libertar da opressão, o reino de Deus chegou para trazer vida eterna para você, louvado e glorificado seja o nome dele. João não ficou preocupado, deixa eu tirar uma selfie aqui com o presidente da República. Deixa eu tirar uma selfie com o prefeito. Não. Vou ver quantos números de acompanhantes, como é que chama? De seguidores, 1 milhão de seguidores. Não tem 1 milhão de seguidores. João Batista não ficou preocupado com isso, irmão. Ficou preocupado com isso. João Batista ficou preocupado em anunciar a palavra de Deus, anunciar a verdade de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que a gente veio aprender aqui, mostrar a fidelidade dele. Ele foi grande em preparar o caminho, ele foi grande em temer o homem. E teve muitas coisas grandes em sua vida. João foi um homem consagrado a Deus. O que nós precisamos, irmão, é consagrar a nossa vida a Deus. O jovem consagrar a sua vida a Deus. Se dedicar a Deus. O nosso tempo aqui é muito rápido. A nossa passagem aqui é rápida, irmão Leonardo. E nós precisamos cada dia consagrar a nossa vida para Deus. Fazer algo para Deus, isso é de dedicar a Deus, não se misturar com o pecado, não se misturar com coisas erradas, pregar o evangelho. Nós temos uma missão de pregar o evangelho, consagrar a nossa vida. João foi um homem consagrado a Deus por toda a sua vida. Ele era um nazireu, foi separado para Deus. Não cortou o cabelo, não raspou a cabeça, não fez nada disso. Ele se colocou à disposição. Você também pode se tornar um nazireu, consagrar a sua vida para ele. Não precisa você ficar com cabelão grandão, não. Com a barba enorme, não. Consagre a sua vida para Deus. Faça algo para Deus. Nós vamos fazer algo para Deus. A igreja precisa se despertar, irmãos. Trabalhar para o Senhor. Anunciar as verdades do Senhor. Pregar o evangelho. Em vez de a gente ficar com mimimi, discussão boba, vamos pregar o evangelho e anunciar Cristo para as pessoas. E consagrar a nossa vida a Deus. É isso que nós precisamos. João Batista não estava querendo popularidade. Ele não quis popularidade, ele não queria ser popular. Hoje todo mundo quer ser popular. Eu quero ser um pregador famoso. Eu quero dar estudo para ser um professor famoso. Está longe disso. Está longe disso. Não quero fama, ninguém quer fama. A fama é do Senhor, o Senhor que é famoso. E a gente precisa se despertar para isso, meus irmãos. Deus avalia a gente pela nossa obediência. Ele não avalia a gente pelo que a gente tem. A avaliação de Deus é diferente da minha, da sua. A avaliação de Deus é a obediência para aquilo que Ele te chamou para fazer. Quando Jesus iniciou o seu ministério, Ele foi batizado também no Rio Jordão. Não que tivesse pecado, mas para cumprir a justiça. Ele queria fazer aquilo que os homens faziam. Jesus não teve pecado, irmã Yuri. Ele não teve pecado. Vai ser batizado agora por João porque ele tem pecado? Nada disso, ele não tinha pecado, imaculado, perfeito. Mas ele fez isso para o quê? Para que a justiça de Deus fosse cumprido. Ali diz assim, olha, eu vou me igualar a você, eu vou me igualar a Eudaldo, eu vou igualar a Eleonai, eu vou ser batizado para mostrar a você que é necessário ser batizado para arrependimento dos pecados. Fez isso. Fez isso para nós. Ele deu esse exemplo. Né? Ficou ali no Jordão. João diz, tu vens a mim? Quem sou eu? Quem sou eu para te batizar? Ele nem assim, desse jeito aqui, desatar as tuas alparcas. Eu não sou digno disso, não. Quem sou eu? Eu sou um servo.
Tu vieste primeiro do que eu. Tu já foi anunciado desde o início. Eu sou a voz que clama no deserto. Ele disse, eu não sou nada. Eu não sou o Cristo. Mas ele batizou Jesus. E a Bíblia diz assim, que o céu se abriu. Aquilo é interessante esse texto, que ele diz, quando o céu se abriu, abriu o canal de liberdade entre o homem e Deus. Aí ele diz assim, veio uma voz do céu, que disse, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E João disse, eu batizo com água para o arrependimento, mas vai vir esse aí, ele batiza com o Espírito Santo. Irmãos, Jesus continua sendo o mesmo. Ele quer fazer algo tremendo na nossa vida, infinitivamente. Agora, para isso, nós precisamos nos despertar. Porque os dias são maus. São maus, não está fácil viver. E nós precisamos mudar a história através de nós. E João, então, ele prega com coração, caráter, libertador de Israel em todas as suas opressões e da justiça social que havia naquela época. João aparece como um homem nada convencional. Para os dias de hoje seria ridículo. No deserto, fora da sociedade, das instituições judaicas, exorta as pessoas a mudar de vida, afirmando que o reino de Deus e a esperança do povo judeu estava às portas. Ele estava anunciando isso. Seguindo a linha dos profetas antigos, ele proclama a necessidade de mudança de vida e alcançar o perdão de Deus, o perdão dos pecados. Que o pecado ele se identifica muito com a questão da injustiça. Tudo aquilo que se opõe a Deus e o desenvolvimento do bem do homem impede o quê? A sua plenitude. Tudo que eu faço para atrapalhar o homem no seu desenvolvimento é pecado. Se eu interrompo a sua vida, se eu atrapalho a sua vida, se eu falo mal de você, eu estou atrapalhando a sua vida. E Deus não quer isso. Deus quer justiça. Sabe para quê? Para que o outro ande, para que o outro tenha plenitude, para que o outro desenvolva, para que o outro cresça, que seja maior que eu, que a irmã Yuri pregou aqui, ela é muito maior que eu, muito mais capaz que eu. O outro que vai vir aqui é muito mais que eu. A gente tem que declarar isso, falar isso sempre, que o outro é maior, é melhor. Não precisamos de brigas, contendas. O reino de Deus é essa expansão, irmão. O reino de Deus cabe todo mundo. Todo mundo, aqueles que querem trabalhar para Jesus, há lugar para todos nós. Agora nós precisamos mudar de vida. João, ele não condenou com novos programas. Vou trazer um programa social agora para o povo judeu, vou fazer um projeto de um programa, uma PEC. Eu não quero nada disso. João simplesmente disse, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho, arrependei-vos, vocês sejam batizados em nome de Jesus. Dê uma. Judaica.
Pode ser. Ele é o último profeta, né, irmão? O último profeta, como os menores. Denúncia, com certeza. Que fica. Salomé, é. É o pecado. Pecado. Muito bem colocado, muito bem. Ok, irmãos, que bom, né? Vamos no horário. Como eu disse para os irmãos no início, o evangelho de Marcos é um evangelho de ação, né? De atitude, imediatamente, tudo é imediato. Eutels, 26, 29 vezes fala sobre isso. Eu até falei aqui que eu preguei na igreja de Palmeiras, sobre o surdo, né? Porque quando o Marcos também ele fala muito dessa questão emocional e psicológica, né? O próprio Cristo, quando ele fazia seus milagres, e a gente vai ver pessoas nos relatos de Marcos, por exemplo, o surdo e o gago, ele tinha problemas emocionais gravíssimos. Não era só a questão da doença, do transtorno que ele tinha, mas ele tinha um problema também de introspecção, né, de extrospecção. É tanto que quando Jesus cura o surdo e o gago, Jesus chama a onda aí para ele. Chama o quê? A parte. Hã? Isso. Aí chamou a parte, aqui, vamos aqui, tirou no meio da multidão, porque deveria ter algum problema, né? Não queria expor a situação, e nem também Jesus também não queria fama, né? Naquele período ele só foi ser assim anunciado, foi depois que ele teve o contato com seus discípulos, porque os demônios já sabiam que era o filho de Deus. A irmã Yuri já falou aqui. Os demônios já diziam, esse aí é o filho de Deus. O discípulo mesmo não sabia, né? Soube através de Pedro. O que vocês acham que eu sou? Elias? Jeremias? Aí Pedro sempre o mais, né, aguçado e o mais atirado. Não, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então a gente vê aí Jesus trabalhando essa questão emocional. Lucas também relata isso. Aí Jesus cura o homem e diz assim, agora você vai, fica em silêncio, não conte nada para ninguém. Foi o Newton, não foi, irmão? Aquele pedido de Jesus. O homem já saiu já falando, anunciando. É muito interessante isso aí, porque, na verdade, aquele homem estava travado. Ele tinha um problema psicológico. Jesus destrava aquilo ali. É fatá, né, que é uma palavra aramaica, abre-te, né? E aquele homem já sai anunciando que é o Cristo, que ele tinha feito, o milagre que ele tinha feito na vida dele. Foi isso que eu vim dizer nessa manhã, tá certo? Na próxima
Semana nós vamos estar trabalhando sobre o ministério, o início do ministério de Jesus. A gente vai estar. Tem alguma dúvida? Algum irmão quer tirar alguma dúvida para a gente esclarecer? O irmão Françu, o irmão Nelson, tem alguma dúvida aí? Tá tudo beleza? Ficou claro, ficou esclarecido. Não sou professor como o Yuri, né? Que o Yuri já tem, já tem o ofício de ser professor, não é? Mas a gente, mas a gente faz aquilo que pode, né? Pois não. Isso, pois não. Dinâmico, é, é. Atos, são as histórias, né? É ação. Narrativa. Não para, né? É algo em ação. É logo, imediato, logo. Não respira, E você olha também na linguagem também, que é uma linguagem romana, porque ele traz alguns textos de Roma, né? Do latim, quadrante, centurião, não é? Não é? Então ele traz, você percebe que realmente o público de Marcos aí é justamente os romanos, né? Eu espero a narrativa. É, E não tem nada biográfico, né? Na verdade, não tem nada biográfico, né? Porque ele não conta a história de Jesus, ele já conta Jesus já com. Já. Interessante também um fato aqui do profeta do João Batista, e o ministério de João Batista foi o mais curto, viu, irmãos? Só durou 6 meses o ministério de João Batista. 6 meses. Fez coisas maravilhosas o ministério de João Batista. 6 meses. Jesus, isso. Porque ele nasceu, Jesus. 6 meses antes. Irmãos, espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de ver mais a participação de vocês, entendeu? Porque a nossa escola aqui é uma escola dinâmica, é uma escola participativa. Quando você tiver dúvida, pode levantar a mão aqui, botar os irmãos para ler texto. Espero que a gente possa ter trazido uma contribuição desse livro para os irmãos. Eu, particularmente, fiquei muito enriquecido com o estudo, tá certo? Aprendi muito, coisas que eu não tinha visto, que você passa, às vezes, percebidos. A gente vê toda uma história de produção desse livro, né? Onde é que você imaginar que era Pedro que tinha escrito, né? Que estava a visão ótica de Pedro no livro. E a gente descobre isso, que é uma visão mesmo de Pedro. Então, que Deus possa estar nos abençoando. Eu quero registrar aqui a presença de um irmão, que esse irmão aqui foi uma ovelha minha há um tempo. Dedé, a gente chama ele de Dedé, advogado. E ele disse que quero conhecer lá, sempre estava convidando. Aldeni, E aí ele veio dessa manhã participar da escola e quero desde já agradecer a sua presença, que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar esse primeiro momento, vamos estar orando ao Senhor. A gente ainda sente a falta de alguns irmãos, né? A escola, a gente aprende, o aluno aprende, a gente aprende, todo mundo aprende, né? Senhor, muito obrigado a Deus, porque aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado a Deus por essa manhã, que aprendemos mais um pouco da Tua palavra. Muito obrigado a Deus por o Senhor ter nos dado uma visão mais panorâmica do livro, de ter nos ajudado e queremos, ó Deus, permanecer fiel, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa cada aluno aqui nessa manhã, cada família aqui representada, ó Deus. Tira as tristezas, tira os enganos, tira tudo, ó Deus, que não serve para uma vida cristã. Abençoa a nossa vida, toma a vida dessa igreja nas tuas mãos, do pastor, da liderança e os trabalhos que vão ser feitos ainda no término desse trabalho. Nós que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.